Nunca vou esquecer aquela cena. No enterro, o gato saltou sobre o caixão e pôs-se a comer o rosto da morta. Ao dizer isso, a irmã Mazé se benzeu. As duas irmãs dela, que estavam com ela na mesa, Mira e Morgana, viraram um copo de bebida e também se benzeram. A primeira conversa entre três irmãs que se reencontraram depois de uma vida inteira afastadas pode render muitas histórias surpreendentes, mas essa prometia ser horripilante. E era. Mazé tomou um gole de suco, que sendo uma religiosa não acompanhava as outras na cerveja, e começou a contar o caso do gato preto. A família fez de tudo o que pôde para salvar aquela criança, mas talvez fosse o destino dela virar anjo. A doença a levou em 2 semanas, e foi um golpe duríssimo para todas nós. E claro, para a família. Tudo começou quando a mãe de Clara foi chamar as irmãzinhas para rezar uma novena. Mas como vocês sabem, nenhuma freira pode sair do convento das irmãs enclausuradas. Por isso, a menina foi levada para lá, onde foi mantida até o dia em que morreu. Em princípio, a irmã Mazé buscou dar apoio emocional e espiritual à mãe da menina, mas não deixou de perceber que a mãe, em pleno desespero, disse alguma coisa como: "Meu Deus, quando isso vai acabar? Quando eles vão nos deixar em paz?" A irmã Mazé respeitou a dor da família, mas não podia sair da cabeça dela nem por um instante uma morte tão súbita e sem nenhuma explicação lógica. Afinal, que mal tinha cometido a menina Clara? Guiada por seu antigo instinto da caçadora que tinha sido antes de entrar para o convento, ela decidiu procurar, à sua maneira, uma explicação para o caso. E estava decidida. Passasse o que passasse, a morte daquela criança não seria em vão. Os dias passaram e quando a situação estava mais ou menos amainada, a poeira já tinha baixado, ela quebrou todos os protocolos do convento das enclausuradas e saiu em busca de descobrir o que tinha acontecido. A primeira porta que bateu foi a casa de Clarinha, e o pai dela veio recebê-la. Para quem não conhece a história de Mazé, a freira invocada, adianto que ela foi pistoleira a vida inteira, até entrar para o convento. Pois bem, baseado nos seus velhos instintos, assim que ela bateu o olho no véi, ela reconheceu, muito mais pelo seu instinto que por qualquer outra coisa, ela entendeu na hora que tinha alguma coisa de sombria naquele homem. Aliás, em todas as pessoas daquela família. Alguma coisa incompreensivelmente pesada que já tinha contaminado a todos, exceto a Clarinha. Mas, certamente, era essa mesma coisa que tinha acabado com a vida dela. Acessando a confiança que, em geral, as pessoas costumam ter nos padres e nas freiras, irmã Mazé começou a arrancar do homem a história do que tinha acontecido. Quando Clarinha adoeceu, a mãe dela estava sempre de vigia. Aliás, todos na casa ficávamos de vigilância para saber se ela precisava de alguma coisa, porque ficava sempre acamada no quarto. Em uma das visitas noturnas, a mãe dela percebeu que um gatinho estava sobre a cama e estava mordendo o dedo da menina, como chupando o sangue do dedo do pé da menina, enquanto ela dormia. No mesmo instante, ela abriu a janela e colocou ele para o lado de fora. Todas as portas da casa estavam trancadas. No entanto, na manhã seguinte, quando ela voltou ao quarto da menina, o gato estava do lado dela, dormindo na cama. A doença evoluiu. À medida que Clara enfraquecia, o gato ia crescendo, ficando cada vez mais robusto. E a menina só definhava. Os médicos seguiam sem saber que problema afetava a menina, e nenhum remédio, portanto, trazia cura. Foi nessa fase que nós procuramos o convento. E bem, o resto a senhora já sabe como foi. Irmã Mazé escutava sem interrompê-lo. Quando ele parou de falar, ela perguntou: "E esse gato? Onde é que ele está agora?" O homem suspirou, tirou o chapéu da cabeça e disse a ela: "Essa é a parte que a senhora não vai acreditar. Ele mora no cemitério, no túmulo onde está enterrada Clarinha. Ninguém o levou até lá. Ele foi sozinho. E o curioso é que no tempo que a menina estava doente ainda em casa, todas as noites ele arranhava a janela pelo lado de fora. Eu desconfio que tenha sido assim que ele entrou. Desde a primeira vez, a criança adorava aquele animal. Logo, tá tudo explicado. Ela abria a janela e ele entrava. Minha revolta maior é a de saber que o tempo todo
o problema estava dentro da nossa casa e nenhum de nós desconfiou. Até que aconteceu aquela cena horrível no velório, quando, diante da comoção de todos os presentes, ele subiu no caixão e cravou os dentes no rosto dela. A essa altura da narrativa, as irmãs de Mazé, que ouviam essa história, fizeram o sinal da cruz e perguntaram a ela: afinal, qual era o problema com esse gato? Estava possuído por algum mau espírito ou coisa assim? E a freira retomou a história. Quando enterraram a criança, o tal gato sumiu. O pai dela jurou vingança. Na ocasião, ele estava extremamente emocionado e nem me ocorreu perguntar: afinal, vingança contra quem? Contra um gato? Porque anos depois, eu mesma fui ao cemitério e vi um gato pousado sobre a tumba, como um guardião. Mas todos os gatos são parecidos, né? Pois bem, eu não sei se aquele era o tal gato dessa história, mas o fato é que lá, na tumba onde está enterrada a menina, existe um gato preto. Mas afinal, e a vingança? Perguntou Mira, a irmã mais nova. O que ele fez? Então, segundo me contou o pai da menina, havia sim de quem se vingar, e não era do gato não. O problema começou numa mesa de carteado, durante um jogo. E se é verdade o que dizem, que onde há jogo de cartas com dinheiro envolvido, a morte ocupa um dos assentos, daí começou a história do banho de sangue entre duas famílias, Coité e Mulungu. E o primeiro ofendido era da família dos Coité. Depois de ser acusado de estar enrolando no jogo de baralho, ele foi até a casa do Mulungu e deu a ele de presente uma gata de raça. E disse: cada filhote que ela tiver, você venda caro, e o que você disse que eu lhe devo vai estar pago. Você vai ver a fortuna que essa gata vai lhe trazer. Disse ele, e no mesmo instante uma rasga-mortalha passou no céu, rasgando seu grito de mau presságio. Cismado, Mulungu tratou de expulsar a gata, assim que o outro saiu. Mas Clarinha, a filha já tinha se afeiçoado ao animal. Ele foi deixar bem longe, depois que ela dormiu, para as bandas da beira de um rio. De madrugada, porém, a gata arranhou a janela do quarto da menina, e antes de que ele mesmo tivesse chegado, a gata já estava de volta dentro de casa, dormindo com a criança. Antônio Coité, por sua vez, fugiu da cidade antes que as consequências de ter aquela gata fossem percebidos e nunca mais voltou. O tal presente misterioso, que era a gata, vinha grávida e morreu depois do parto um gato preto, que seria o agente da discórdia. Era conhecido na cidade que os Coité eram metidos com feitiçaria. Então foi simples, foi como juntar 2 mais 2 e descobriram que aquele gatinho era amaldiçoado. Ele já nasceu de mau agouro, não tinha como refutar isso, principalmente depois de tudo que ele causou, de sofrimento e drama para aquela família. Sem dúvida, o gato preto era a encarnação de uma vingança. A essa altura da história, as duas irmãs da freira estavam completamente envolvidas num interesse que misturava curiosidade e revolta, sobretudo a vontade de vingar a morte daquela criança. Irmã Mazé, que no princípio da vida sonhava em ser freira, tornou-se pistoleira por força das circunstâncias, até o dia em que essas mesmas circunstâncias a fez chegar até o convento, onde acabou abraçando a sua verdadeira vocação. Mas como tinha tido uma fase da sua vida que ela tinha sido pistoleira, ela compreendia a reação das irmãs e confessou a elas: o dia em que finalmente encontrei o túmulo onde a criança estava enterrada, havia 2 coisas que me chamaram a atenção. Uma, obviamente, era o gato, o tal gato dessa história. E a outra era um objeto, no mínimo, sinistro, sobre a lápide. Era uma espécie de colar feito com dentes humanos. Fiz uma reza pela alma da inocente e percebi que isso pareceu incomodar o gato, que se afastou, mas não conseguia desgrudar os meus olhos daquele objeto horrendo, pousado sobre a lápide como se sorrisse. E pensei comigo, quem poderia ter confeccionado uma coisa tão hedionda como aquela? Eu sabia que aquilo estava relacionado à briga entre as famílias e à morte da menina. A parte que a boa freira não sabia é que a várias léguas dali, lendo nas entranhas de um bicho morto, a mesma feiticeira que pôs a magia no gato, viu o rosto de Mazé e teve desde então a certeza de que o caminho das duas estava destinado a se cruzar. Mas essa já é outra história. E para nos ater ao que Mazé contava, ela explicou para as irmãs: a pessoa que fez aquilo com a menina
já estava morta. E se vocês soubessem como foi, essa revolta que estão sentindo agora ia virar pena. Só para vocês terem uma ideia, os dentes naquele sinistro colar que deixaram no cemitério era do tal Coité, que foi deixar o gato na casa dela. E sabe quem arrancou? O pai dela, aquele mesmo que me recebeu e foi me contando toda a história sem detalhar esse evento em particular. Contam que a única parte inteira que sobrou de Antônio Coité foram os dentes que o velho Mulungu transformou naquele colar como uma homenagem à filha que havia perdido. Ou seja, mais uma vez, uma morte se pagou com outra morte, comentou Mira. E como estão eles agora? Perguntou Morgana. E a freira respondeu: como estão agora? Só Deus sabe, se é que ainda existem. Mas sim, existiam. A feiticeira estava ávida, à espera do dia em que ia encontrar Mazé. Entretanto, a parte que ela não sabia é que, diferente daquela época em que pôde vê-la nas entranhas de um bicho morto, agora Mazé tinha companhia, e nenhuma das duas estava disposta a perdê-la para nenhum feitiço nesse mundo. A noite começava a cair. No bar onde estavam, as pessoas se agitavam sem prestar maior atenção nas 3 mulheres que conversavam naquela mesa. Nem de longe poderiam supor que era uma freira, a dona de um bordel e uma pistoleira, caçadora de lobisomens. Mas era exatamente o que elas eram, as 3 irmãs Alvarez, que depois de muito tempo separadas umas das outras, tinham essa primeira conversa desde o reencontro, e cada uma tinha decidido contar a história mais difícil que tinha passado na vida. Depois de Mira, essa foi a de Mazé, e faltava a história de Morgana, e ela se preparou para começar a contar. As irmãs ainda estavam digerindo o caso do gato preto, quando Morgana começou a falar. E a história que ela contou, você vai ver no nosso próximo vídeo, nesse canal. Para isso, se inscreve, deixa like, comenta se lhe interessa, que isso ajuda muito a gente a nortear que tipo de assunto está interessando, que tipo de história vocês gostam, e também ajuda muito o canal a crescer. Então, desde já, meu sempre muito obrigado, um abraço para vocês e até a próxima.